Vamos lá. Primeira parte aí. Deixa eu ver se tá. Conceito, o que a gente vai ver nessa aula rapidamente? A gente não vai demorar muito, mas a gente vai ver todas essas coisas que estão descritas aí. Que a primeira parte é o quê? Qual é o conceito de cuidador? Algumas de vocês já passaram por essa primeira fase e já ouviram isso da professora Laís anteriormente, mas a gente vai repetir. O que é um vírus? O que é o coronavírus? O que ele quer dizer? Quem é esse tal grupo de risco que a gente fala, se é só idoso ou se tem mais gente incluída nesse grupo de risco. E a parte mais principal, a mais interessante para vocês, que é a questão das orientações úteis. Quais orientações vocês precisam saber hoje? Que é, primeiro, quando vocês entram em casa, quando vocês estão dentro de casa, quando vocês saem de casa, quando vocês se transportam entre casa e trabalho, trabalho, casa, ou até ir no supermercado, ir numa farmácia. Quando você está trabalhando, como você vai fazer, e quando você tem que conviver com esse grupo de risco, porque como a profissão de vocês é relacionada a possíveis grupos de risco, então como que vocês vão conviver? Ou até se você conviver com alguém dentro da sua casa do grupo de risco. E agora a última parte é caso você fique doente. Se você ficar doente, como que você vai agir? O que você tem para fazer caso você fique doente? Vamos lá, então a gente criou aqui para vocês verem um guia prático de cuidados comunitários com o coronavírus. Cuidar de você é cuidar do outro. Cuidar do outro é cuidar de todos. Então, quando a gente fala de coronavírus, a gente tem que lembrar que todo mundo depende de todo mundo. Não é uma coisa única, se acontecer com você, não vai acontecer com mais ninguém, você pode ficar à vontade. Não, é o contrário. Se acontecer com você, você pode passar para mais pessoas e por aí vai. Então, a gente tem que fazer isso juntos. Conceito clássico aí de cuidador, gente. O que vocês já aprenderam com a Laís, quem está entrando aí hoje também, que não teve ainda essa parte, mas o conceito básico de um cuidador é simplesmente uma pessoa que cuida. Quando ela cuida, ela passa a ser um cuidador. A diferença está nisso aí, ó. O cuidador é a pessoa capaz de tomar decisões e prestar serviços a fim de auxiliar a pessoa cuidada a zelar por sua saúde e bem-estar, de forma parcial ou completa. Ele pode ser informal, composto por familiares e amigos, ou qualificado por profissionais que possuem um curso reconhecido em território nacional como o SEBRAC. No caso de vocês, vocês vieram até o SEBRAC para poder fazer esse curso. Então, vocês querem se tornar cuidadores qualificados. Vocês podem até já trabalharem na área, ou vocês podem até cuidar de alguém na casa de vocês. Mas vocês queriam se tornar cuidadores qualificados, que vocês saibam o que vocês estão fazendo, que vocês tenham essa qualificação no currículo de vocês. Então, com isso aí, a gente sabe que vocês vão ter que fazer os cuidados por outra pessoa, seja ela idoso, seja ela criança, seja ela deficiente físico ou mental, de forma parcial, um pouco, né? Ou de forma total, que é tudo. Então, você tem que fazer tudo por ele, porque ele não consegue fazer. Primeira parte, vamos lá. O que são os vírus? O que é vírus, gente? A gente ouve muito falar isso e a gente não sabe exatamente o que é. Quais são as características deles? Seres microscópicos. O que é isso? A gente não consegue ver. Ele é tão pequenininho, mas tão pequenininho que a gente não vê. A gente não sabe como que ele é. A gente só conseguiria ver ele com aquele microscópio, aquele aparelho grandão, bonito, que tem nas salas de ciência. Ele tem apenas uma célula, e são parasitas intracelulares. O que é parasita, gente? A gente chama geralmente os nossos cunhados de parasita, que está sempre no domingo na nossa casa, o tempo inteiro lá, comendo a nossa comida o tempo inteiro. Então, parasita é isso, é uma situação, alguém que você não quer que esteja ali e ela acaba te sugando. Então, ele é um parasita intracelular, ou seja, dentro de uma célula.
Então, o vírus, que ele é muito pequenininho, entra no organismo e entra numa célula nossa. Quando ele entra numa célula nossa, o que ele faz? Ele começa a se reproduzir, ele faz mais um monte igual a ele, e ele começa a se espalhar pelo corpo inteiro. Então, é isso que um vírus faz. Então, a gente vai dar alguns exemplos aí de doenças que a gente conhece e lida todos os dias, que são causados por vírus. Então, todo mundo aí conhece alguém que já teve hepatite, catapora, sarampo, ou algum de vocês já tiveram, e as mais diferentes, né, que é a questão da raiva, o ebola e a AIDS. Então, são doenças causadas por alguns tipos de vírus. Então, o que o vírus faz? Basicamente, ele faz o quê? Ele invade, ele infecta, ele se reproduz, ele se espalha e ele prejudica. Vocês já viram que a gente fala muito no celular ou no computador dos vírus, que não é para você clicar em tal coisa, que não é para você baixar tal coisa, que vai dar um vírus, que vai entrar no seu computador, vai roubar sua senha, vai roubar suas fotos, vai fazer um monte de coisa no seu computador ou no seu celular? É exatamente isso, é a mesma ideia. É uma situação extra que entra dentro do seu corpo, que no nosso caso são as células, ele infecta, ele começa a se reproduzir, ele começa a mexer em tudo, e a partir daí ele começa a te prejudicar de alguma forma. Vamos lá. Quando a gente fala, gente, de coronavírus, cada um já ouviu uma coisa diferente, cada um sabe de uma coisa diferente, cada hora passa no jornal uma coisa, mas basicamente o que a gente precisa saber é o seguinte: primeiro, a gente já viu que ele é um vírus, então que ele entra no nosso corpo e ele faz um malefício. Ponto. Então, a gente tem que pensar sempre em como evitar que ele entre no nosso corpo. Mas antes da gente evitar, a gente tem que entender como que ele foi criado. Na internet apareceu um monte de coisa de gente falando que ele foi criado num laboratório na China, ou de que o pessoal lá na China comia morcego, e depois que comeram o morcego infectou eles. Mas isso ainda não tem nada comprovado, ninguém sabe exatamente como foi criado, essas são teses. Quando a gente fala tese, é que ainda não tem certeza. Então, as pessoas criaram uma tese. Como vocês estão vendo aí, já existia uns tipos de coronavírus, mas nenhum deles atingia humanos, só atingia animais. Então, não era uma doença da qual a gente precisava se preocupar, não era uma doença que a gente pegava, só que era uma doença já conhecida. Então, ela tem vários tipos aí. Do mesmo jeito que a gente tem nossa família. Dentro da nossa família, a gente tem vários irmãos. Então, cada um é de um jeito, cada um tem uma característica, cada um gosta de uma coisa. Então, os vírus aí têm vários tipos. Alguns conhecidos que a gente passou são a SARS, o MERS, o SARS-CoV-2, que é o segundo. São esses desenhos que vocês estão vendo aí, que são situações anteriores que causaram essa pandemia, mas não nessa proporção. Por quê? Porque atingiam animais. E quando a gente fala de onde eles surgiram, foram de animais. A gente deu alguns exemplos de animais aí, como cobra, o morcego, tudo isso que foi muito comentado, mas não é necessariamente porque comeu. A gente ainda não sabe se foi a convivência, se foi comer, se foi ter criação em casa, como partiu isso. Se teve contato com fezes, como que foi essa situação desse contato. Mas as teses que batem as teses atuais hoje são essas. O nome em si, ele vem dessa anterior, que era SARS-CoV, que é o nome do vírus. Esse é o nome do vírus. Está escrito aqui no cantinho, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. E agora, vocês já ouviram também muita gente falando Covid-19. O que significa esse Covid-19? Que coisa é essa? É uma sigla. O que essa sigla quer dizer? O CO é de corona, que eles têm essa forma de coroa em volta deles. Vocês estão vendo os desenhos? Ó? Então, a forma de coroa, cheio de pontinhos para cima, assim, na cabeça.
O CO é de corona, que aí vem de coroa. O VI vem de vírus. O D de doença. E o 19 é do ano 2019, porque essa doença foi descoberta, ela foi lançada, né, ela foi descoberta no mundo, em pessoas, em humanos, no final de 2019, em dezembro, na China. Por isso que muita gente está culpando a China, que a China teria feito isso, coisa do tipo. É porque foi descoberto lá. Mas isso não tem necessariamente uma culpa da China por isso. Isso ainda vai ser muito investigado, vai ter muita situação, mas é um vírus novo, então a gente não tem tanta informação. Mas vamos à parte importante agora, vamos à parte importante. O que vocês, como cuidadores, podem fazer? Por que essa aula, gente, foi escolhida para vocês terem essa aula agora? Porque essa aula diz duas coisas. Primeiro, uma preocupação que a gente está tendo no momento que muita gente está desinformada, muita gente está fazendo as coisas erradas. E a segunda coisa é o seguinte, todas vocês vão trabalhar com idosos, deficientes físicos ou mentais e crianças, e muitos deles têm essa possibilidade de serem do grupo de risco, ou seja, de terem situações do qual eles precisam de cuidados especiais. O que seriam esses cuidados especiais, gente? Principalmente com higiene básica, higiene sua com a pessoa e da pessoa com você, para não ter nenhum tipo de contaminação. Quando a gente fala de contaminação, é exatamente isso. É você não levar uma doença para quem já está doente e nem pegar a doença de quem está doente para você. Então, quando você puder diminuir essa chance de ter essa contaminação entre você e a pessoa com você, melhor. Então, tudo que vocês ouvirem aqui hoje, vocês podem levar para a vida inteira quando vocês relacionam isso a trabalho com idosos, crianças e toda pessoa, todo paciente que vocês forem cuidar. Vamos lá, eu vou acompanhar aqui pelo celular, para mim é mais fácil. Só um minuto. Vamos lá. Primeira parte aí, ao entrar em casa. O que vocês têm que fazer quando vocês chegarem em casa? Quem está trabalhando principalmente, ou quem precisou sair, ir à rua, ir ao supermercado para poder comprar alguma coisa para comer, precisou ir na farmácia, que eu indico muito para que vocês, quem está podendo ficar em casa mesmo, não saia para ir no supermercado, não saia para ir na farmácia, usem os serviços que a gente chama de delivery, que é por ligação, ou pelo WhatsApp, ou por aplicativos. Vários supermercados aderiram, várias farmácias já faziam e agora aderiram mais. Então, quando você puder fazer isso por delivery, que é ligar e pedir para entregarem, melhor. Vamos lá. Primeira coisa, gente, o mais importante delas. Deixe seus sapatos na porta ou na entrada de casa, bolsas e sacolas também. Por que a gente fala para você deixar isso na porta de casa? Primeiro, porque o sapato você está andando o dia inteiro com ele. Muitas casas já não entram com o sapato. O pessoal já deixa o sapato na entrada. Que é o quê? Você está levando sujeiras do dia inteiro que você andou de trabalho para dentro da casa. Então, quando você pode fazer isso, é muito melhor que você... Só um minuto. Quando você trabalha o dia inteiro, o seu sapato você andou na rua, andou o tempo inteiro com ele, o que acontece? Você está levando essa sujeira do dia inteiro para dentro da casa. Então, o ideal é que você limpe bem o seu sapato e deixe ele na porta. Só use para ir para fora de casa e não dentro de casa. Sacolas e bolsas, gente. Sacolas e bolsas, querendo ou não, principalmente as sacolas de supermercado, elas estão passando na mão de alguém lá. Alguém segurou para poder abrir essa sacola, alguém mexeu, alguém teve que manusear ela lá no supermercado.
Então, o ideal é que você chegue, deixe as sacolas na entrada e tire os alimentos para poder você limpar depois. Então, as sacolas, as coisas que você trouxer de fora, que elas fiquem apenas na sua porta, na entrada da sua casa, e só entre depois que você limpe. Tá aí em amarelinho para vocês verem, tá maiorzinho, que é o quê? Não encoste em nada antes de lavar as mãos. Por quê, gente? Quando você pega a sua mão e vai encostando em tudo, ou seja, você está passando toda a sujeira que estava na sua mão para outras coisas. Quando você pega um copo, ó, você pegou um copo, você já passou a sujeira para cá. Se você deixar o copo em cima da mesa e outra pessoa vir e tomar a água, ela já tem uma chance de contaminação. Quando a gente fala de contaminação, gente, para vocês terem uma noção básica e rápida do porquê que todo mundo está falando tanto de lavar a mão. A gente tem muita mania de passar o tempo inteiro botando a mão no rosto, botando a mão na boca, mexendo no nariz, passando a mão no olho. E o que isso quer dizer, gente? São locais sensíveis, são locais que têm uma coisa chamada mucosa. O que é isso? Se você colocar alguma coisa na sua boca, se você colocar alguma coisa no seu nariz, se você colocar alguma coisa no seu olho, já vai direto para a sua corrente sanguínea, já vai direto para o seu corpo, entra. Então, quando você coloca qualquer organismo aqui, ele vai circular para dentro do seu corpo. Então, você não pode passar as sujeiras que você está encostando para dentro do seu corpo. Então, a melhor forma de você fazer é o quê? Lava a mão primeiro. Então, vamos lá. Saiu, foi na rua, na hora que você voltou, deixou o sapato, deixou a sacola, lavou a mão, tira as roupas que você usou e não usa novamente. Lava ela, coloca na sacola plástica e separa ela para lavar. Lava ela até separadamente, se você puder. Tome banho imediatamente. Se não for possível, lave com água e sabão as áreas mais expostas. Quais seriam as áreas mais expostas aí? Principalmente sua mão, seus antebraços. Quando a gente fala de lavar a mão, gente, é interessante que você lave a mão também até aqui embaixo, ó, porque principalmente quando você está com um relógio do tipo assim, ó, o que acontece? Você fica com essa sujeira aqui no braço. O ideal é o seguinte, é que você nem leve nenhum tipo de adorno para a rua. Quando você vai sair na rua, tira relógio, tira brinco, tira aliança, tira tudo que você puder deixar em casa para que você não leve esses utensílios para a rua para depois você acabar trazendo de volta essa sujeira, esse vírus, no caso, para dentro da sua casa. E todo e qualquer utensílio ou alimento que vocês utilizarem ou comprarem, ele tem que ser higienizado. Principalmente chave, celular, alguma coisa que você levou para a rua, chegou em casa, limpa ele. Dá para lavar? Lava. O que você puder lavar com água e sabão, você vai lavar com água e sabão. O que não puder ser lavado, vai ser limpo com o álcool. Numa aula eu já falei com vocês essa diferença entre lavar e limpar. Lavar é quando você consegue realmente jogar água nele, água corrente, para que você lave e consiga tirar toda a sujeira dele. Limpar é quando você não pode jogar essa água em cima dele porque vai dar alguma coisa de errado ali. Então, você limpa ele. E, nesse caso, você vai limpar com álcool gel. Só um minuto. Quando você sai de casa, gente, o que você vai fazer? Não, peraí, tem mais um. Em casa. Primeiro aí. Então, você chegou em casa. Agora, o que você vai fazer em casa? Lava a mão. Então, chegou em casa, fez tudo isso aí que a gente falou, tá dentro de casa agora, igual vocês estão aí, lavem as mãos. Então, depois acabou, lembra sempre de lavar a mão. O tempo inteiro, continuamente, vocês vão continuar lavando as mãos de vocês. Dê preferência para passar o dia em áreas arejadas da casa. O que a gente fala de áreas arejadas? São áreas que tem um solzinho que bate pela manhã,
ter uma janela aberta, ter uma porta aberta. A gente sabe que muita gente mora em condomínio, mora em apartamento, não dá para fazer muito isso. Mas o que você puder deixar uma janela aberta na sua casa para correr um vento, uma porta aberta, é interessante. Eu vi muita gente ficando com medo, falando que tinha que fechar tudo porque o vírus estava no ar e ia pegar neles. Não é assim. Não é, senão estava todo mundo preso dentro de casa. Estar dentro de casa, estar em quarentena é diferente de estar preso dentro de casa. Então, você não precisa ficar com a casa toda fechada. Você pode deixar essa casa aberta, abrir janelas e portas e dar essa preferência. Quando você está cuidando de um idoso, isso é interessantíssimo para ele. Que ele consiga olhar lá para fora, que ele consiga pegar um sol, que ele consiga, se tiver um quintal, que ele passeie no quintal. Com crianças também é interessante deixar crianças no quintal um pouco, para eles ficarem à vontade. Não tem, acha uma área mais livre para eles ficarem ali paradinhos, brincando, com alguma coisa diferente para fazer um tipo de exercício. Vamos lá, continuando. Toalhas de rosto. Primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês ligarem o telefone, chega lá no banheiro e tira aquela toalhinha de rosto que está lá. Sempre tem uma toalhinha de rosto no banheiro lá, que você deixa penduradinha e ela está lá no banheiro. Então, tira ela de lá. Cada um com a sua toalha. Isso aí é uma questão de higiene, gente, que todo mundo já deveria ter em todas as casas. É uma toalha para cada um cuida da sua, mesmo que uma pessoa só lave, cada um vai ficar com a sua toalha e você vai pegar a sua toalha quando você for usar. Se não quer usar a toalhinha de rosto lá, a toalha de papel, mas nem todo mundo vai ter. Então, o ideal é que cada um use a sua toalha. Não use panos de pratos ou toalhas de mão compartilhados na cozinha. Seque as mãos em papel toalha. Pano de prato, gente, é a mesma coisa da toalha de rosto. Quando a gente fala da toalha de rosto lá no banheiro, o pano de prato é a mesma coisa. Então, o que acontece? Você fica lá com o pano de prato e seca a mão. Aí vem o filho, seca a mão. Aí vem o marido, seca a mão. Então, você já está passando para todo mundo alguma possível situação. E na casa de um idoso, na casa de uma criança, também é a mesma coisa. A chance de uma outra pessoa da família encostar nesse pano e também se contaminar existe. Dê preferência para cozinhar em casa. Limpe regularmente com desinfetante objetos de uso comum, como maçanetas, interruptores, controle remoto, telefones, torneiras e superfícies de móveis. A limpeza de áreas maiores, chão, por exemplo, pode ser feita com água sanitária. Eu não sei se vocês viram o jornal, mas agora todas as cidades, inclusive aqui em Cachoeiro, estão fazendo uma lavagem. Eles estão passando no Paulo Pereira, na Santa Casa, em locais de muita aglomeração ou da área da saúde, eles estão passando com um caminhão-pipa, jogando água sanitária misturada, que é o cloreto de sódio, né, misturada com a água, né, que é uma solução específica para isso, nos locais. Então, quando você vai limpar em casa, você pode usar água sanitária. A água sanitária é muito eficiente, o desinfetante é muito eficiente. Se você não tem nenhum dos dois, o sabão em pedra e o sabão em barra, eles também são, o sabonete, no caso também, eles são eficientes como qualquer outro. Eles são até mais eficientes do que o álcool gel, porque o álcool gel, ele evapora, assim como outros. O álcool gel evapora num tempo maior, então por isso que ele é mais indicado. Mas o desinfetante, o sabão em pedra, o sabonete, a água sanitária, todos esses são muito indicados, porque eles realmente limpam, eles realmente tiram essa sujeira, que é a chance desse vírus estar agarrado. Teve uma guerra muito grande com álcool gel, que muita gente não entendeu e saiu correndo para comprar um monte de álcool gel. O álcool gel é para você usar principalmente quando você não tiver como lavar a mão. Se você puder lavar a mão, lava a mão. É muito mais interessante que você lave a mão do que você fique usando o álcool gel. Porque a gente tem que lembrar também que o álcool, querendo ou não, ele resseca a pele. Quando a gente fala de um idoso, a gente já lembra que a pele é mais fina. Então, a gente tem que pensar sempre nesses detalhes, porque são esses detalhes que passam batido às vezes. Vamos lá. Ao sair de casa, gente, quando você vai sair de casa, quais são os detalhes mais importantes aí quando você vai sair de casa?
você tem que lembrar, principalmente, que não tem ninguém na rua. Então, se você precisa sair de casa, você não precisa sair toda arrumada na sua vida para poder ir no supermercado, porque não tem ninguém em lugar nenhum. Então, o ideal é que você saia da forma mais básica possível. O que seria básico, gente? Cabelo preso. Seu cabelo tem que estar preso. Sua roupa tem que ser lisa, única. É uma roupa da qual você não tem muitas dobras, não tem aquele monte de coisa que a gente sabe que muitas roupas têm. Então, se elas forem básicas, o ideal. Brinco, óculos, relógio, boné, pulseira, tudo isso fica em casa. Por que a gente fala de ficar em casa? Vocês já lembraram que quando vocês vão cuidar de um idoso ou cuidar de alguma criança, vocês não tiram todos esses adornos? Na hora de você ir trabalhar, você não tira tudo isso? Você não vai sem nenhuma dessas coisas? Esse é o ideal. Então, você tem que lembrar que quando você está indo para a rua, quando você sai da sua casa, o ideal é você não usar nenhum tipo de adorno. A questão dos tênis, que é muito interessante também. Se você puder, durante esse tempo, separe um calçado para que você usar somente ele na rua. Então, todas as vezes que você for na rua, você vai usar o mesmo calçado. Então, você precisou ir na rua, pega aquele calçado que já vai ficar separado e usa ele. Não vai na rua, usa outro calçado. Então, essa é uma ideia para que você consiga diminuir toda e qualquer chance de ter que ficar toda hora indo na rua e toda hora tendo uma chance de contaminação. Vamos lá, próxima. Quem aí usa ônibus? A gente sabe que tem muita gente que tem que usar ônibus. Agora em Cachoeiro está até diminuindo um pouco a frota, porque não tem tanta gente usando, mas ainda assim, ônibus é uma situação complicada. Aqui a gente não tem metrô, fora tem metrô, tem outros tipos de transporte, aqui não tem. Então, o que acontece, gente? No transporte público, a gente tem que lembrar de uma coisa muito séria. Todo aquele ônibus, todo aquele local, ele é compartilhado. O que é compartilhado? Todo mundo pode sentar em qualquer lugar, todo mundo pode botar a mão em qualquer lugar. Então, você não sabe quem está contaminado ou não, então você vai fazer o quê? Tentar diminuir ao máximo a chance de você se contaminar também. Então, quais são as recomendações? Primeiro, sempre sentar distante da pessoa. Então, por que você vai sentar do lado dela se você consegue sentar na cadeira de trás? Então, se você consegue ir para o fundo, se você não precisa ficar colado na pessoa ali, se você pode dar essa distância. Ônibus tem outra coisa. O motorista está correndo, você começa a botar a mão para segurar em cima, segurar embaixo. O ideal é que você tenha um álcool gel para que você saia na rua. Teve que segurar em algum local, desceu do ônibus, coloca o álcool gel na mão, pegou o álcool gel, colocou ele na mão e limpou, higienizou. E continua, segue sua vida. Se você não tem um álcool gel, tenta não segurar. Se você precisar segurar, se você precisar ficar colocando a mão, lembra de não botar essa mão no rosto, não botar essa mão na boca, não ficar esse tempo inteiro mexendo no seu rosto com essa mão. Dê preferência pela janela. Janela é o quê? Ar circulando, é muito melhor. Se você conseguir ter uma janela, vai para o lado da janela. Parte importante, se você puder evitar os horários que a gente chama que é horário de pico, hora do rush, que é a hora do almoço, hora da saída do trabalho à noite, quando você pode evitar esses horários, muito melhor. Então, quem está indo para fazer um mercado, quem está indo para comprar alguma coisa na farmácia ou fazer alguma coisa essencial, escolha horários que não tem gente saindo do trabalho, voltando do trabalho ou indo almoçar. Porque você vai conseguir ter uma caminhada melhor e mais tranquila com menos gente no caminho. Vamos lá. Muitos de vocês estão trabalhando. Então, já que vocês estão trabalhando, vocês têm que saber como que você vai fazer nessa questão de trabalho. Primeiro, a questão trabalhista, todo mundo pode procurar para conversar com um advogado, porque cada caso tem que ser resolvido de uma forma. Então, tem que ser combinado com o patrão, tem que ser combinado como vai ser o pagamento e tudo mais. Isso é específico com o advogado. Na questão dos cuidadores entram como serviços essenciais.
Então, a maioria esmagadora dos cuidadores estão trabalhando atualmente. Por quê? Porque não tem como parar. Alguns não estão trabalhando porque a família está em casa. Então, se a família está em casa, a família consegue cuidar do idoso, consegue cuidar da criança, e aí consegue dar folga. Mas a maioria está trabalhando. Principalmente porque, às vezes, a família não sabe nem cuidar desse idoso, não sabe nem cuidar dessa criança. Mas vamos lá. Como que você vai agir dentro do seu trabalho? Você vai limpar diariamente. Quando a gente fala diariamente, gente, é todo dia. É na hora que você chega lá, é na hora que você volta. Todos os dias você vai estar limpando. Então, vamos lá. Você vai limpar diariamente com desinfetante as superfícies de mesa, encosto de cadeira, objeto de uso diário de material de trabalho, que é telefone, teclado. Então, tudo que for coletivo, que várias pessoas usem, você vai limpar. Você vai manter distância. Qual é a distância ideal, gente? É você não ficar grudado nas pessoas, é você ficar pelo menos 1 metro de distância das pessoas. Não deu para ficar, tenta o máximo possível. Não deu para ficar ainda. Tem a questão da máscara, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Uniforme de trabalho. Isso eu já falei com vocês e repito. Uniforme de trabalho é para ser usado no trabalho. Quem trabalha com situações de risco, que são idosos, crianças, pessoas que estão acamadas, o ideal é que você tenha uma roupa para ser trocada no trabalho. Então, você sai de casa com uma roupa, vai para o trabalho, chega lá no trabalho, se der para tomar um banho, você toma um banho, se não der para tomar banho, pelo menos você troca essa roupa pelo seu uniforme, para que você não leve nada da rua para dentro dessa casa. Só um minuto. Aí, gente, a confusão gigantesca que está acontecendo atualmente, que é o quê? Muita gente está falando que se parar tudo, depois a economia vai parar também e vai morrer um monte de gente. E agora só morreria o pessoal do grupo de risco. Primeiro, quem que é esse grupo de risco? E por que esse pessoal vai morrer? Vai morrer mesmo? Não vai morrer? Então, aí é a dúvida que muita gente ficou. Primeira coisa, não é porque você contraiu a doença, que você tem essa doença, que você vai morrer. Isso não é certeza. A taxa de mortalidade é até baixíssima. O problema maior é o seguinte: as pessoas que estão dentro desse grupo de risco, elas têm outras doenças. Então, essas outras doenças, essas outras condições, quando você está com o Covid-19, que é o coronavírus, essas outras doenças podem ser agravadas. E aí você tem uma situação de internação, de precisar de respirador mecânico e tudo mais. Então, aí é um problema maior. Então, essas pessoas que têm essas condições de risco, é ideal que elas fiquem isoladas em casa, isolamento total. Quem são essas pessoas? Primeira coisa, muitos de vocês devem ter e nem percebem, e nem sabiam disso, que é o quê? Hipertensão e diabetes. Quem tem hipertensão e diabetes está dentro do grupo de risco, sim. Mesmo que ele seja mais novo, mesmo que ele não tenha 60 anos. Já teve algum tipo de infarto, já teve alguma doença do coração, e principalmente as pessoas que têm algum problema respiratório, que é o quê? Enfisema pulmonar, quem tem asma, e os idosos, no geral, eles já estão numa condição que eles prevalecem de ter alguma outra doença dessa correlacionada. Gestante está no grupo de risco, gente? Tá. Por quê? Porque ela pode acabar, nessa condição da gestação, ter uma imunidade baixa. Então, durante a gestação, ela pode estar com a imunidade baixa, aí pode acontecer alguma situação também. Imunossuprimidos, que é quem usa medicação para doenças reumatológicas ou transplantados. E também, gente, é a questão de quem está fazendo quimioterapia, radioterapia, quem tem doença autoimune, que a doença autoimune é o quê? Quando o próprio organismo faz algo contra ele, que é a questão do lúpus, a questão da psoríase e várias outras doenças autoimunes aí. Então, esse é o grupo de risco. O que a gente para pensar nessa situação? Quando a gente fala de grupo de risco, a gente está pensando em todas as pessoas
E muito foi falado do quê? Até o presidente falou do quê? De que pessoas que têm histórico de atleta, que fazem exercício físico, poderiam ter essa doença e não acontecer nada. Sim, os números dizem que a maioria das pessoas que têm esse tipo de doença e tem uma condição boa de saúde, não morrem, não acontece nada além, elas passam por isso e às vezes nem percebem. O problema está no seguinte, são dois problemas. Primeiro problema, não é regra. Tem gente morrendo em vários lugares do mundo com qualquer idade. Então, a gente tem que se preocupar, sim. Tem que ter todos os cuidados possíveis. O segundo problema é o seguinte, todo mundo aí já usou o SUS, todo mundo aí já foi no hospital, já viu que o hospital é muito lotado normalmente. Tem um monte de gente doente lá com várias outras doenças. E esse pessoal não tem como sair de lá, eles vão continuar se tratando no hospital. O problema é se o quê? Se todo mundo hoje passar mal ao mesmo tempo, se todo mundo hoje for contaminado ao mesmo tempo, não tem lugar para todo mundo no hospital. Então, quem vai morrer não vai ser só o grupo de risco, vai morrer qualquer pessoa porque não vai ter vaga. Então, quando a gente fica em isolamento em casa, é exatamente para isso, é para que todo mundo consiga ter a chance de não ser contaminado e, se por um acaso acontecer de ser contaminado, ter vaga no hospital, ter um atendimento correto e conseguir passar por isso bem. Então, essa é a ideia. Quando você convive com alguém do grupo de risco, você tem que ter uns cuidados especiais, que é o quê? Primeiro, você vai ter que isolar um pouco essa pessoa de não ficar o tempo inteiro junto com ela, principalmente se você for para a rua. Então, tudo que a gente falou aqui, você vai fazer quando você vai para a rua e quando você chega em casa. Essa pessoa ela tem que ter uma cama separada, ela tem que ter o quarto dela separado, ela tem que ter os talheres e tudo que ela usa separado, ou pelo menos, se ela usar alguma coisa em conjunto, que as coisas sejam limpas antes dela usar. Então, se tem alguma situação que todo mundo usa, vamos botar o exemplo aí do telefone fixo de casa. Tem um telefone lá no gancho assim. Todo mundo atende. Então, se essa pessoa também atende, tem contato com esse telefone, alguém usou, tem que limpar. Uma mesa, que todo mundo bota a mão ali em cima da mesa, fica debruçado em cima da mesa, então tem que ser higienizada constantemente. A outra parte interessante que tem acontecido muito, que é o quê? Se os idosos ou se as pessoas do grupo de risco estão em isolamento, elas têm que ficar dentro de casa. Quando a gente fala isolamento, é dentro de casa, é dentro da sua casa. Não é para você visitar filho, não é para você visitar vizinho, não é para você receber nenhum tipo de visita. Por quê? Porque essa outra pessoa pode estar contaminada e ela vai passar para você. Então, é para ela ficar dentro de casa, o máximo possível dentro de casa. E se outra pessoa precisar adentrar a casa, que essa outra pessoa faça todos esses procedimentos que a gente falou anteriormente. E, por fim, gente, passei mal, adoeci, o que eu vou fazer? Qual é a parte mais importante para isso aí? Você passou mal, você está começando a ter tosse, você está com o nariz irritado, você está espirrando muito, você não vai fazer nada, você vai continuar na sua casa se alimentando, tomando bastante água, que a água é essencial. Você vai continuar cuidando desse idoso ou qualquer pessoa que você vai tratar, você vai continuar com ela em casa. Qual é a hora que você vai para o hospital? É somente na hora que tem febre alta e constante ou falta de ar. Se você não tem febre alta constante, se esse idoso não tem febre alta e constante, e se esse idoso ou você não está com falta de ar, não vai para o hospital. A gente sempre deixa o número aí 136, que é do Ministério da Saúde, que ele está fazendo todo esse contato para você tirar uma dúvida. No caso de vocês, eu também estou disponível. Se precisar de tirar alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, é só procurar no WhatsApp. As redes sociais também estão aí para isso. Se precisar, pode mandar alguma pergunta, alguma coisa. Mas esse é o ideal. E a partir daí, se você passou mal, você tem que fazer essa quarentena, que a gente chama de quarentena, mas são 14 dias em casa.
você tem que se isolar das outras pessoas, se possível, você ficar num quarto separado, com banheiro separado, para que você não tenha acesso a essas outras pessoas que ainda não foram contaminadas. Detalhe, gente, agora importante para a gente entrar no consenso. Tossir, todo mundo lembra e já foi falado. Tapa a boca. Não botar a mão no rosto. Usar o álcool gel direto. Se puder lavar a mão, lava a mão. Quando a gente fala de lavar a mão, gente, isso aqui é uma coisa que eu falei muito interessante. Ó. Tem o sabonete líquido, que também é muito bom, que você só aperta aqui e coloca o sabonete líquido. Ou você pode usar o sabonete em barra, mas você tem que lavar muito bem a sua mão. Não tem problema. O álcool gel, outra coisa interessante para vocês. Olha, esse aqui é o vidro de álcool gel que eu tenho. Esse aqui é uma bisnaguinha que eu comprei na Casa dos Médicos, se eu não me engano. Então, quando você tem essa bisnaguinha, você pode botar esse álcool gel aqui e essa bisnaguinha fica mais fácil para você botar na bolsa e carregar para qualquer lugar. Então, você não precisa levar esse vidro inteiro aqui para todos os locais. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui para vocês verem. Só um minuto. Quando você deve usar a máscara, gente, que é uma das coisas que muita gente está batendo cabeça aí também. Todo mundo já viu uma máscara, gente, ó. O que essa máscara tem? Ela tem dois lados, o lado de cima e o lado de baixo. Esse lado de baixo, ele é molinho, ó. Você vai ver que ele ó, é um pano. O lado de cima não, o lado de cima tem tipo um aramezinho, daqueles que a gente enrola pão de forma. Então, esse aramezinho em cima, ele é para se enquadrar corretamente ao seu nariz, o entorno do seu nariz, a volta. Então, isso aqui é para isso. Então, quando você vai usar uma máscara, você não coloca a mão em momento nenhum no meio dela. Você pega pelo lado, pelas cordinhas e coloca aqui, ó. O que você vai fazer na primeira vez que você vai usar? Você vai ajeitar e você vai ajeitar aqui no nariz, ó. Você vai botar a mãozinha aqui e fazer o círculo corretamente aqui, amassando ela, ó. Acabou. Você não vai mais botar a mão na frente dessa máscara. Precisou mexer alguma coisa? Vai e volta. Vai tirar? Tira por aqui e joga fora. Não fica toda hora botando a mão, não fica toda hora mexendo, não utiliza várias vezes, você só vai utilizar corretamente nessa hora. E quando você vai usar máscara? Ah, eu tenho que fazer alguma coisa, vou usar uma máscara. Não, só vai usar máscara quem tiver com algum sintoma. Principalmente tosse e espirro. Por quê? Porque se você está com a máscara, vai ficar tudo aqui dentro. Você não vai jogar para fora, para todo mundo, em cima de todo mundo. Se você não está nem tossindo, se você nem está espirrando, você não precisa da máscara. Ah, mas a outra pessoa está espirrando. Então dá a máscara para ela. Quem tem que usar é a pessoa que está tossindo ou espirrando. Se você está saudável, você não precisa ficar com essa máscara o tempo inteiro. Só um minutinho para a gente terminar. Por fim, gente, lembrar sempre de lavar as mãos. Todas essas vezes, vocês vão ter acesso a esse slide, eu vou enviar para vocês. Vocês vão lavar a mão o tempo inteiro, dentro de casa, fora de casa, no trabalho. Lembra sempre de lavar a mão. Não pode lavar a mão, não dá tempo para lavar a mão, não tem local para lavar a mão, usa o álcool gel. Tenham isso como uma rotina. Por quê? Porque no trabalho de vocês, principalmente aí quem já acompanhou alguém no hospital, sabe que tem um negocinho de álcool gel, tem um vidrozinho em todos os locais. Então, por que tem um vidro de álcool gel em todos os locais? Por quê? Para passar de um paciente para o outro,
o médico, o enfermeiro, o técnico, ele tem que ficar toda hora indo lá, apertando e higienizando as mãos, porque ele não pode levar nada de um paciente para o outro e nem dele para o paciente. Então, vocês têm que entender que agora vocês são também da área da saúde. Então, vocês têm que começar a ter essa noção de que vocês têm que ter contato com um paciente por vez. Vocês não podem levar uma coisa de um paciente para o outro. E quando vocês também estão com a possível chance de ter algum tipo de sujeira ou contaminação, que você também não leve para esse paciente, que você se limpe antes de levar para esse paciente. Sobre isolamento, para a gente fechar aqui, a gente não sabe quanto tempo vai durar, assim como a gente também está fazendo essas aulas aqui para a gente ter esse contato, continuar conversando e falar de assuntos interessantes que vocês também podem sugerir, se vocês tiverem dúvida depois. Mas a gente sabe do seguinte, que é necessário, é importantíssimo, porque se as pessoas forem para a rua, se as pessoas continuarem achando que é uma brincadeira, que não é tão sério, ou que não está atingindo, os números vão ser muito maiores. Muita gente vai poder morrer. Mas se todo mundo ficar em casa, tiver o atendimento direitinho, isso vai passar com um mês aí que seja, ou até mais, não tem problema o tempo, mas vai dar tudo certo e todo mundo vai sair bem disso aí. Principalmente que todo mundo está tendo contato com vacinas, remédios, estão tentando ao máximo ter essa chance de uma cura. Então, para finalizar aí, enquanto os doutores trabalham para achar a vacina que permita cumprimentar sem deixar doente, a gente continua estudando aí e tendo toda a chance de ver o que dá para ser feito. Então, por enquanto, é isso que a gente tem para poder passar para vocês. Eu vou abrir agora o microfone. Quem tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa em relação ao trabalho, em relação ao vírus em si, em relação a alguma coisa que você tem em casa, ou até algum tipo de sintoma, pode falar aí que a gente vai tirando dúvida. Caso desligue, caso caia, espere um minutinho que eu vou mandar o link de novo, vocês entram de novo lá no grupo.